Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje. Nossa aula será sobre ensino religioso. E hoje nós vamos falar sobre uma outra parte bem importante do ensino religioso. Nós vamos falar sobre as 4 matrizes religiosas brasileiras. E nós vamos dar um enfoque hoje para a matriz indígena. Nós já vimos sobre isso, acredito que vocês já memorizaram, que o ensino religioso, ele analisa o surgimento, os costumes e os valores de uma ou mais religião. Religião, então, é uma construção social, por quê? Porque cada povo pode ter a sua religião. Não significa que no mundo inteiro todos tenham a mesma, não é? E é sempre mantida por práticas espirituais ou rituais. Cada religião tem a sua designação. Nós chamamos, então, pessoal, de construção fundamental da religiosidade brasileira, a forma como o povo brasileiro foi formado, de acordo com a miscigenação, que nós estamos vendo isso também na aula de história, na aula de geografia, não é que são os diversos povos que vieram aqui para o nosso território brasileiro. Então, com essa mistura, com essa miscigenação de povos que vieram de todos os continentes, que vieram então para formar o povo brasileiro, formar essas 4 grandes matrizes religiosas, que é a matriz indígena, a matriz ocidental, matriz africana e oriental. Precisamos entender que essas 4 matrizes religiosas que dão origem a uma rica diversidade das religiões no Brasil, elas exigem de nós um exercício de cidadania. Por que isso? Porque é necessário nós termos conhecimento, que é o que vocês estão tendo, na formação aqui na escola, e também respeito, gente, por essa ampla gama que nós temos de religiões, correto? Ok, então. É muito importante que nós entendamos e sejamos conscientes sobre os direitos e deveres, de uma sociedade democrática. Nós somos uma sociedade democrática, não é? Assim, desta forma, nós precisamos respeitar a forma que foi construída a história do nosso país. Nós precisamos entender que o nosso país, recebeu pessoas de muitas regiões do mundo, não é? E por isso essa diversidade que nós temos. Para isso, para a gente entender essa necessidade de respeito, existem alguns documentos oficiais. Eu vou citar para vocês aqui hoje, que é o Estatuto de Igualdade Racial, que é uma lei 12.228. Ela foi aprovada em 20 de julho de 2010. E ela defende o direito e a não discriminação das religiões. E ela cria alguns mecanismos de proteção a essas matrizes religiosas que integram, então, a religiosidade brasileira. Do ponto de vista geográfico, nós temos a matriz indígena, que ela é ocidental, que é aqui da nossa região. Nós temos o cristianismo. O cristianismo, pessoal, ele tem a sua gênese, tem o seu nascimento no Oriente Médio. Depois, com mais aprofundamento, nós vamos conhecer também, no mapa a respeito desses lugares. E nós temos, então, a questão das religiões africanas, e elas estão, então, localizadas ali na parte ocidental da África. A África, ela é dividida, Ela fica assim, uma parte dela do deserto de Saara, ela se divide a parte superior e inferior ao Saara. Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender sobre a gênese da religião indígena. Primeira coisa, nós não podemos falar em religião indígena
Sabe por que que nós não podemos falar em religião indígena? Porque existe muitas formas de religiosidade e cada povo indígena, dentro distinto da sua forma de ser, ele tem a sua manifestação religiosa. A gente já viu um pouquinho disso nas outras disciplinas, também na disciplina de ensino religioso. Os povos indígenas, pessoal, essa diversidade deles também é cultural, né? E a crença religiosa, ela é mais carregada em rituais e superstições, e ela tem um importante papel dentro da cultura indígena. Das, das formas de eles se colocarem, né, são as lendas. Lendas indígenas, nós conhecemos muitas lendas indígenas, nós podemos até falar mais sobre isso, né? No futuro, nós podemos conversar mais sobre isso. Aqui no Brasil, o líder religioso, ele é considerado, ele é o pajé, tá? Quem é o pajé? Ali na religião, vamos dizer, né? Na religião, nas manifestações religiosas dos indígenas. Ele é um líder espiritual e ele é uma liderança, a autoridade dele sobre os demais índios é que ele é um tipo assim de... É como se fosse um curandeiro, né? Como se fosse o médico dos índios, não é? E todo esse conhecimento que ele tem das plantas, das ervas, para que essas ervas servem, o que as ervas, né, curam. Então, todo esse conhecimento que eles têm faz com que ele se torne o líder da religiosidade indígena, certo? E eles se relacionam muito, né, no respeito à natureza, considerando que a natureza é superior à criação humana, ou que a natureza pode trazer ensinamentos, ou que a natureza tem poderes que o ser humano não tem. Aí vocês vão saber um pouquinho sobre, né? Vocês vão entender que o relâmpago, o trovão, as tempestades, para os índios, ela tem outros significados, né? Não é idêntico ao nosso, certo, pessoal? E aí, os indígenas, então, consideram esses muitos elementos da natureza, não só as plantas que curam, as plantas que ajudam, às vezes, né? Resolver problemas de saúde, como também relâmpago, trovão, esses fenômenos da natureza, muitas tribos indígenas consideram isso aí como sagrados, certo? Então, o que vocês conheceram hoje é né? São 4 matrizes religiosas. Hoje vocês conheceram, então, sobre a matriz religiosa dos indígenas, né? Sabendo aí que não existe uma tribo somente, existem muitas tribos, e dentro de cada uma dessas tribos, eles têm uma forma de entender, então, a crença, né, deles, a divindade deles, né, dentro do conhecimento indígena, nós temos que respeitar, porque são os primeiros povos que habitaram as terras brasileiras, como vocês já viram, ok? Então, tudo de bom para vocês, um abração, e aí, mais um complemento da nossa aula de ensino religioso. Beijo, tudo de bom para você.